E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Tudo bacaninha? Tudo tranquilo? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Roraima, onde vocês estiverem em Minas Gerais, Santa Catarina, onde vocês estiverem nesse Brasilzão de cidades infinitas. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Agradecendo a você, onde você estiver, né? Onde você estiver fora do Brasil, se você estiver no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, brasileiros na Bolívia, brasileiros na África, brasileiros na Europa, em Portugal, na Itália, em Roma, brasileiros aí espalhados pelo esse mundão de Deus. Muito obrigado mesmo. Brasileiros no Brasil e brasileiros fora do Brasil que estejam consumindo aqui o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Tranquilo? Seguinte, pedindo para você, né? Aqui tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comentem, passe adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, beleza? 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 Ó, 10 segundos é só o tempo de ir ali tomar uma água, né? Pegar uma água ali na geladeira, tomar uma água para deixar a garganta aqui bem nos trinks. E a gente volta aqui em 10 segundos. Só o tempo, é só o tempo da gente mexer ali nossas carrapetas, né? Vai passar uma vinheta aqui de 10 segundos, 10 segundinhos, 10 segundos. E a gente volta aqui rapidinho. E a gente não sai daí, hein? Vou estar te esperando, beleza? Então não sai daí, vou estar te aguardando aqui. Valeu, brigadão, hein? Valeu, tchau, tchau. Então, pessoas, seguinte, há alguns dias caiu na minha mão um livro interessante que logo de cara, né, quando eu botei a mão, eu falei assim, caramba, vou ter aqui um compêndio, né, um compêndio de boas histórias de uma personagem que não é assim, que eu a tenha lido grandes coisas. Eu li aí Jorge Pérez, o próprio Byrne, né, o próprio Byrne, algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? Essa personagem aqui, ó, Mulher Maravilha, tá vendo? Li algumas coisas, mas nunca foi assim, algo que eu perdesse minhas noites de sono lendo, não. Li lá o quadrinho do Jorge Pérez com a origem, tal. Mulher Maravilha nunca foi, inclusive da série de televisão dos anos 70 da Linda Carter, nunca foi lá uma personagem que eu realmente. Aliás, a DC Comics ela sempre passou uma ideia de que os personagens lá, o Super-Homem, o Batman, etc., até uma certa idade eu preferia muito a Marvel do que a DC, porque eu olhava os personagens, Mulher Maravilha, aquelas coisas assim, que eram publicadas pela Ebal lá nos anos 70 e 80, não me interessavam tanto, né? Não me interessavam tanto. Mas caiu na minha mão este livro aqui, A História Secreta da Mulher Maravilha, da Jill Lepore. Este livro aqui, ó. Este livro aqui. Quando eu botei a mão no livro, falei, ah, beleza. Né? Vou estar com um compêndio, né? Vou fazer assim um. Vai ser um bom motivo para. Primeiro, para fazer um vídeo, né? Contando a história da Mulher Maravilha, da personagem, da Mulher Maravilha, do personagem, das histórias, aquilo que eu não li, eu vou dar uma olhada, né? Vou fazer um vídeo sobre Mulher Maravilha, contando a história do personagem, etc, tal. O que que acontece? Eu simplesmente, você não vai fazer bagunça aqui, hein? Você não vai fazer bagunça aqui. Fica aqui, beleza? Fica aqui comigo aqui. Seguinte, é o meu gato aqui. Seguinte, aí eu falei assim, vou fazer um estudo, né, sobre as histórias e aquilo que foi publicado pela Ebal, não sei o que, nada disso. Aqui vai contar a história secreta da Mulher Maravilha e a história secreta do feminismo. Olha aí, do movimento feminista, de tudo aquilo que surgiu a partir de 1848 nos Estados Unidos, assim, surpreendente. Surpreendente. Você nunca imaginou na sua existência, você que está aí, nunca imaginou na sua existência que a Mulher Maravilha tivesse alguma coisa a ver com o feminismo.
É, e justamente a partir das histórias em quadrinho que o William Moulton Marston, que era um psicólogo, um charlatão, né? Picareta, charlatão, advogado, inventor do detector de metais, criador de histórias em quadrinho, criador da terceira personagem de quadrinho mais famosa de todos os tempos. Né? Primeiro vem o Super-Homem, depois o Batman, e depois a Mulher Maravilha em 1941. Quer dizer, você nunca imaginou na sua existência que a Mulher Maravilha tem alguma coisa a ver com o feminismo. Eu duvido, eu duvido. E isso vai ser relatado exatamente neste livro aqui. Neste livro aqui. Que vai contar lá as bases do feminismo lá nos Estados Unidos a partir de 1848, né, quando o feminismo toma as sufragistas, vai falar das sufragistas, o movimento sufragista lá nos anos 1900, 1910, 1915. Vai contar como essa personagem, essa personagem, ela vem exatamente desse movimento. E como isso vai ter força lá por volta de 1930, 1940, a ponto do próprio William Moulton, né, o Charles Moulton, como ele colocou em pseudônimo, né, nas revistas em quadrinho, como isso se tornou forte. E as histórias recheadas, as histórias da Mulher Maravilha desse período, elas são puro feminismo, puro feminismo. A partir de 1941 até 1947, quando o Charles Moulton ou William Moulton, né, como queiram, ele veio a falecer. Ele veio a falecer. E isso vai ser contado aqui de forma assim bem específica. Ele vai contar tudo. Vai contar vai falar sobre o nascimento do William Moulton, vai falar sobre a esposa dele, essa William Holloway. Vai dizer que ele tinha era uma espécie de triângulo, homenagem, né, um triângulo amoroso que ele tinha com essa Elizabeth Holloway, que era uma mulher que trabalhava, era uma mulher feminista que trabalhava. Ele era um picareta fracassado, mas ele tentava um monte de coisa e não conseguia nada. Né? Ele era um cara assim que tentou de tudo. Tentou ser psicólogo, tentou ser advogado. Ele se formou em Harvard, fez lá um monte de coisa. Ele tinha uma obsessão pelo feminismo, ele tinha uma obsessão pela ideia do feminismo, a ideia das mulheres libertas, as mulheres sendo libertas dos homens, do escravismo masculino, do escravagismo masculino. Ele sempre lutou com essas ideias, brigou pelas essas ideias, se juntou exatamente com essa Elizabeth Holloway e uma mulher chamada Olive Byrne. Essa mulher cada um lhe deu 2 filhos, eles viviam na mesma casa, um segredo, é por isso que aqui a história é secreta, né? Um segredo que só foi revelado aqui neste livro. Ele era meio sustentado por essa Elizabeth Holloway, que era uma mulher que sustentava a casa, que trabalhava, etc. Enquanto ele estava lá nos bicos dele, para lá e para cá, se envolvendo numa lorota para cá, lorota para lá, até ele criar a Mulher Maravilha em 41, até ele aparecer com o personagem, né? Porque apareceu o Superman, depois apareceu o Batman. Aí ele pensou assim, poxa, ele virou uma espécie de consultor psicológico da DC Comics, que não era DC Comics na época, era National Comics. Ele virou uma espécie de consultor, porque os quadrinhos estavam sendo atacados, né? Eles estavam sendo atacados naquele momento, 1940. Pervertia a juventude, né? As ideias dos conservadores eram que os quadrinhos pervertiam a juventude. Então ele veio com aquele papo. Que aquele papo? Não, olha, eu sou um sujeito conceituado, né? As pessoas achavam que ele era um cara conceituado, picareta, mas conceituado. E aí ele veio com a ideia assim, não, a DC contratou ele para ser um psicólogo da DC, né? Para ser o psicólogo da DC Comics, da National Comics. E aí ele veio pro editor lá e falou assim, ó, nós precisamos de uma personagem forte, nós precisamos de uma mulher forte, de uma mulher feminista, uma personagem de quadrinho, uma mulher feminista forte, super heroína, que contrapõe esse mundo dos homens, né? Esse mundo mais masculino, esse mundo masculinizado dos homens, que já tem aí o Batman, já tem o Super-Homem. Que tal se a gente criasse um personagem
um personagem que viesse lá do mundo grego, que fosse assim uma discípula de Safo, uma coisa desse naipe assim. Aí ele foi para casa, os caras deram aval para ele foi para casa, ele já tinha todas as ideias na cabeça por conta do relacionamento que ele teve com essa Olive Byrne. Ele conheceu a tal da Margaret Sanger, que era irmã da Ethel Higgins e dessa Oliver Byrne. Então ele tinha se envolvido lá nos anos 20 com esse movimento feminista, com o movimento feminista, o sufragismo. Então o que ele faz? Ele vai lá da Grécia, ele cria a tal da Ilha Paraíso, vou mostrar até a capa da primeira edição aqui, ó. A capa da aparição da Mulher Maravilha, se você nunca viu na sua vida. No Brasil foram publicados lá pelos anos 40, anos 50. Tá? Mas assim, depois a Ebal meio que esqueceu essas histórias antigas, essas histórias do Charles Moulton, e publicou outras coisas, mas desse momento aqui não, tá vendo aqui, ó, Mulher Maravilha, olha, o primeiro o desenhista aqui, né, que, que concebeu, né, com todas as avaliações, com tudo que o Harry G. Peter, né, que vai conceber com o Moulton, que vai dar toda a estrutura para personagem. Tá vendo aqui, ó, a capa da edição, tá vendo? Capa da edição de 1941, logo quando os Estados Unidos entraram na guerra, dezembro de 41, né, dezembro de 41, ele vai criar essa personagem, ele assim, nessa personagem ele não vai ser picareta não, ele vai criar com tudo aquilo que ele já tinha visto, com referências como eu falei, o movimento sufragista, o movimento feminista. Ele não vai deixar escapar, ó. Tá vendo como ela surge aqui de primeira? Ela é baseada lá nos modelos dos anos 40, anos 30, anos 40, tá vendo? Ó? Ele vai aparecer exatamente aqui, ela vai aparecer com essa roupa aqui, com essa roupa, que vai ser criticada. Vai ter um momento que ela vai usar saias, né? Ela vai usar saias, mas ela vai ser criticada por usar short, por usar espécie de bermuda aqui cavada aqui, short, entendeu? Vai ter muita crítica porque ela sempre a personagem vai ser sempre aparecer acorrentada, ela vai estar sempre sendo acorrentada no simbolismo assim de que o homem sempre está acorrentando a mulher. Ela vai estar sempre aparecendo acorrentada, isso vai ser muito criticado, vai ter censura. Ela vai aparecer nessa All Star Comics aqui com a chamada Sociedade da Justiça, mas o cara que coloca ela na Sociedade da Justiça, ele coloca na Sociedade da Justiça, mas é outro escritor, e ela vai ficar, como ele não gostava da ideia da Mulher Maravilha, do personagem, ela vai ficar lá na Sociedade da Justiça, essa aqui, ó, Sociedade da Justiça, apenas como secretária lá. O Moulton não escreve as histórias da Sociedade da Justiça, ela vai ficar lá como mera secretária aqui, ó. E ela vai se envolver com tudo aquilo, né, que estava lá nos anos 40, a Segunda Guerra Mundial, todo aquele movimento dos anos 40. Eu vou pegar aqui algumas passagens, eu separei bastante passagem aqui desse livro, que realmente vale a pena. Esse livro vale a pena. Olha aqui, como eu falei aqui, acorrentada aqui, ó. Se libertando das correntes, ó. Preconceito, pudor, superioridade masculina. Harry G. Pinter desenha a caneta e nanquim. Aqui, ó. Vendo? Ela libertando das correntes. Vamos pegar aqui vamos dar uma geral aqui no histórico, né, do personagem, mas também desse William Moulton. Olha aqui, ó. A educação feminina era ainda uma novidade. Até o fim do século XVIII, era normal não se ensinar às meninas nem a escrita. No novo país, quer dizer, os Estados Unidos, né, as noções de educação feminina começaram a mudar. Em uma república, sempre república, as mulheres teriam que saber o suficiente do mundo para criar filhos que pudessem ser cidadãos virtuosos. Moulton Holyoke foi fundada em 1837. Havia críticos de sobra para avisar as alunas que não se deixassem levar por ideias fantasiosas sobre igualdade. Em 4 de julho de 1851, durante uma comemoração que marcava os 75 anos da Declaração de Independência, Hartwell, vindo de um seminário teológico para meninos, leu para as moças de Mount Holyoke uma paródia que fizera da Declaração de Sentimentos, escrita por Elizabeth Cady Stanton, em 1848. Chamou-a de Declaração Amazona da Independência.
Aí vai dizer aqui nela, vai dizer aqui. Consideramos as seguintes verdades intuitivas e inegáveis: que todos os homens e todas as mulheres são criados livres e iguais. Leu Hartwell, achando tudo muito engraçado. As sufragistas, porém, não viam um absurdo nas Amazonas. Elas as achavam sensacionais. Desde os tempos de Homero, ser amazona significava fazer parte de uma raça grega antiga e mítica de mulheres guerreiras que viviam separadamente dos homens. Ao fim do século XIX, algumas sufragistas, seguindo a obra de antropólogos homens, passaram a acreditar que uma terra de Amazonas, o antigo matriarcado que precedia a ascensão do patriarcado, havia de fato existido. O período da supremacia feminina durou muitos séculos, sem ser questionado, tido como natural e apropriado onde quer que existisse, e era chamado de matriarcado ou ginecocracia, discorreu Elizabeth Cady Stanton em 1891. As moças americanas começaram a frequentar a faculdade em números significativos somente no fim do século XIX. Tudo isso tem a ver com a República, tá? A gente tem que pensar que direitos iguais, que tudo isso tem a ver com a criação dos Estados Unidos, tá? Com a chamada República Moderna e a extinção de todos os reinados, monarquias do mundo. Principalmente isso aconteceu a partir de 1914, depois da Primeira Guerra Mundial, onde praticamente essa história de reinado deixou de existir. Monarquias, né? As monarquias. Então passou a ser república para todo lugar. O Brasil foi monarquia entre 1844 e 1889 com Dom Pedro II. E passou a ser uma espécie de república anárquica, né? O Brasil sempre foi essa bagunça, que é essa tal de república brasileira, que foi dar direitos para as mulheres também. As mulheres passaram a votar a partir de 1932 com Getúlio Vargas. 32 ou 34, eu não estou aqui lembrando direitinho, mas entre 32 e 34 o Brasil passou a ser uma república. O Brasil passou a ser uma república a partir de 1889. Então, aí, a partir de 1934, as mulheres passaram a votar, tá? Só para não perder esse gancho da história aqui. Aqui, ó. A palavra feminismo, praticamente nunca utilizada antes de 1910, estava em todo lugar em 1913. Ela dizia respeito à defesa dos direitos e das liberdades das mulheres e uma visão de igualdade acentuadamente distinta daquela adotada pelo movimento feminino do século XIX, o qual, na nostalgia de uma era-mãe pré-histórica e matriarcal, havia sido fundada menos com base em um princípio de igualdade e mais em um conjunto de ideias a respeito da superioridade moral feminina. Todas as feministas são sufragistas, mas nem todas as sufragistas são feministas, conforme explicou uma feminista. As feministas opunham-se à ideia de que as mulheres seriam reformistas, cuja autoridade moral viria de uma diferença em relação aos homens. Supostamente, mulheres seriam por natureza mais sensíveis, belas, castas e puras. E, em vez disso, defendiam a participação total e igualitária das mulheres na política, no trabalho e nas artes, tendo por base que elas seriam iguais ao homem em tudo. O sufrágio era um objetivo político singular. A exigência de igualdade do feminismo era algo mais amplo, ao mesmo tempo mais radical e mais difícil. Pairo em um vazio entre duas esferas, a esfera do homem e a esfera da mulher, escreveu Inês Hines Gilmore, em Confissões de uma Alienígena, artigo que publicou na Harper's Bazaar, em 1912. Os deveres e prazeres da mulher média são monótonos e irritantes. Os deveres e prazeres do homem médio são interessantes e atraentes. Haveria vida no meio termo? As envolvidas no movimento feminino do século XIX muitas vezes associavam-se à crença de que as mulheres não tinham interesse por sexo. Nenhuma lascívia, nenhum desejo, nenhum ardor. As feministas discordavam. Elas queriam separar sexo de reprodução, de forma que o sexo para as mulheres pudesse ser como era para os homens, um prazer, não um sacrifício. Em 14, Margaret Sanger, feminista de Greenwich Village, fundou uma revista chamada Woman Rebel. A base do feminismo, dizia Sanger, teria que ser o controle da mulher sobre o próprio corpo, o direito de ser mãe, independente de igreja ou Estado. As novas mulheres, como Sadie Holloway, tinham grande expectativa de igualdade política com os homens. Esperavam também poder
poder controlar sua fertilidade, estabelecer relacionamentos de igualdade com os homens com quem se casasse, caso decidisse se casar, e chegar ao topo de suas profissões, tendo decidido ou não ter filhos. Exatamente como atingiriam essas metas não estava tão claro. Parecia que a igualdade com os homens envolveria o criadagem, pois boa parte dos primórdios do feminismo era uma fantasia dos ricos de igualdade para poucos. Amy Carey Thomas, presidente da Bryn Mawr, disse: não há mulher que possa querer ser alguém se ela mesma tiver que espanar o pó. Nesse sentido, Holloway disse: mas pode, sim, se ela acordar bem cedo. Holloway sempre quis ter tudo. Aqui a capa da The Woman Rebel, que é o artigo, né? Woman Rebel. E nesse inteirinho aqui, né, vamos ver exatamente nesse caldeirão de informações, estava o Marston e essa Holloway. Tava esses dois. Eles se conheceram na escola, na universidade, e viveram e ficaram ali num lesco-lesco, né? Os dois viveram ali nesse lesco-lesco, eles acabam se formando em Harvard, ela também. Ela era uma mulher de atitudes, ela era uma mulher feminista, e ele tinha um verdadeiro apreço por isso. Era algo que é extremado para ele. Ele tinha isso como verdade, o feminismo, entendeu? Não era uma brincadeira. Ele acreditava no feminismo, ele acreditava que realmente isso tinha que acontecer, o rompimento das cadeias da mulher, que as mulheres tinham que romper. Assim, eu lendo o livro, eu fico acreditando que o texto nessa de Olapó, ela vai colocar exatamente essa ideia, mas um sujeito sendo picareta com mulher, às vezes isso aí era mais uma lorota para ele, né? Mais uma lorota para ele, uma ideologia, né? Uma ideologia para a vida dele, uma coisa desse naipe. E aqui, ó, tem vários, né? Ó, a psicologia surgiu como ramo da filosofia. William James, né, filósofo que se formara em medicina, deu o primeiro curso de psicologia experimental já oferecido nos Estados Unidos. Ele acreditava que a ciência da mente estava no estudo da filosofia porque, como defendeu em Os Princípios da Psicologia, as paixões que constituem o eu oculto são manifestações de sensações físicas. Quaisquer humores, afetos e paixões que eu tenha são, em toda verdade, constituídos ou inventados por estas transformações corporais que comumente chamamos de expressão ou consequência. Dessa forma, o estudo da psicologia exigia experimentações, motivo pela qual James se convenceu de que Harvard precisava de um laboratório psicológico, um lugar onde se pudesse encontrar os senhores Hyde espalhados por aí, né, do Stephenson, Mr. Hyde, né, o médico e o monstro. Marston também tinha um eu oculto. Ele o guardava no cantil de metal bem escondido no bolso do casaco de pele, até que, com o avançar da idade, derramou seus segredos pelas páginas dos quadrinhos. Harvard não só não permitia que mulheres palestrassem no campus, como também não aceitava alunas. No entanto, a Mulher Maravilha não poderia ficar de fora. Ela era como Emily Parkhurst, que agita todo mundo no momento em que aparece. Boa parte da ação nos gibis da Mulher Maravilha se passa na Holiday College. O nome tinha elementos tanto de Holloway quanto de Holike. Em uma ocasião disfarçada com blusão colegial com H estampado, alusão compulsoriamente notável aos trajes de Harvard, a Mulher Maravilha vai a uma palestra na Holiday College, proferindo pelo Dr. Hypno. A Holiday College é cheia de docentes sinistros de nomes como Professor Viril, cuja vilania principal é sua oposição ao feminismo. O arqui-inimigo da Mulher Maravilha é o Dr. Psycho, um maligno professor de psicologia cujo plano é provocar um retrocesso na independência da mulher norte-americana moderna até o tempo dos sultões e dos escravagistas, das correntes do cativeiro servil. Ele é encarquilhado e lascivo, genial e pusilânime. Maquilando planos consigo mesmo, ele escarnece. As mulheres vão sofrer enquanto eu gargalho. Ha, ha, ha! Quando a Mulher Maravilha encontra o Dr. Psycho pela primeira vez na história chamada A Batalha pelo Feminismo, ele a tranca em uma jaula no porão do seu psicolaboratório. As histórias todas eram assim. Todas. Assim, não tinha nada assim. Você fica pensando numa mulher que sai da Ilha Paraíso, né? Uma mulher com superpoderes, tipo super-homem, aquelas coisas assim. Aquelas coisas bem básicas, né? Sai com superpoderes lá da Ilha Paraíso e vem aqui para o mundo dos homens aqui para ser uma feminista.
para ser uma feminista e enfrentar vilões que tem a ver com o machismo. Isso era a base das histórias do Moulton. A base das histórias do Moulton era isso. Era assim, tudo que é vilão tem a ver com os homens ou mulheres que aderem ao machismo. Super vilãs machistas. Ou super vilões machistas. As histórias todas que ele criou, ela tinha esse intuito. E, assim, vamos dizer, né, fazer a cabeça das crianças também. Olha só, em 1897, após várias visitas, um sujeito chamado Hugo Murstenberg aceitou uma nomeação, é um alemão, né, permanente em Harvard. William James, extremamente aliviado, mudou o nome do próprio cargo de professor de psicologia para professor de filosofia. No ano seguinte, o alemão foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele logo iniciou planos para construir um laboratório psicológico, um novo reduto do Departamento de Filosofia, um prédio de tijolo com 4 andares no Harvard Yard, a ser nomeado Emerson Hall. A inauguração aconteceu em 1905. Aves e macacos ficavam em jaulas de 1,80 m por 1,20 m, coelhos e porquinhos da Índia em chiqueirinhos com metade desse tamanho e os ratinhos em caixões minúsculos. Mustenberg complementa sua renda dando aulas no Harvard Annex, um campus improvisado para estudantes mulheres, inaugurado em 1897. A extensão não tinha corpo docente próprio. As alunas assistiam a todas as disciplinas com professores de Harvard, mas não podiam receber diplomas da universidade. As pesquisas de Mustenberg eram relacionadas à percepção, emoção, reação e sensação. Ele gostava de fazer experiências com os alunos, mas principalmente com as alunas. Em laboratório pode-se ser de tudo para todo homem, e viria a escrever Gertrude Stein, quando ainda era estudante em Radcliffe. Viu-se no laboratório de Mustenberg, em 1894, com um aparato intrincado amarrado sobre o coração para registrar sua respiração, o dedo aprisionado numa máquina de metal e o braço imobilizado por um grande tubo de vidro. Ele estava tentando encontrar a mente de Stein. Isso aqui tudo vai parar depois nas histórias do Moulton. Tudo isso aqui vai parar lá nas histórias do Moulton. Apesar de lecionar em Radcliffe, Mustenberg era conhecido por se opor tanto à instrução feminina quanto ao voto feminino. Ele não acreditava na igualdade política ou intelectual das mulheres. Com certeza, existem várias norte-americanas cuja obra científica é admirável, reconhecia ele, mas ainda são raras exceções. A tendência a aprender em vez de produzir permeia toda a grande massa feminina. O único motivo para educar mulheres, pensava ele, era para que se tornassem esposas mais interessantes. A mulher não deveria esforçar-se pelo cultivo intelectual para suprimir o casamento, mas para enobrecê-lo. A mulher, na opinião dele, tinha baixa propensão ao raciocínio. Era inconcebível, por exemplo, que mulheres participassem de um júri popular, como informou o San Francisco Chronicle. O professor Hugo Mustenberg diz que as mulheres não são aptas ao júri, porque não se dispõem a ouvir um argumento e não podem ser demovidas de opinião quanto a um assunto. Mustenberg também acreditava que, se toda mulher tivesse sucesso em adquirir o direito de voto, sua emancipação seria letra morta para a imensa maioria de mulheres, já que a mulher mediana não tem intenção de se envolver com a política. Mulheres decentes e morais tinham muito a fazer em casa para pensar em preencher uma cédula, pensava ele, e as que viessem a aparecer em uma votação seriam facilmente corrompíveis, de forma que o maquinário político adquiriria força renovada e revoltante a partir da debilidade dessas mulheres em resistir à pressão política. Isso sem falar no perigo de que a política poderia ressaltar desavenças entre marido e mulher. Em resumo, a autoafirmação das mulheres em questões políticas está longe de ser questão prática. Ai, bicho. E aí, assim, esse alemão doido, ele vai com essas ideias lá. E depois, ele meio que lá futuramente, como eu falei, ele vai virar uma espécie de doutor Psycho, né? É ele que vai virar o doutor Psycho, vai virar um adversário da Mulher Maravilha. Vai virar o adversário da Mulher Maravilha. Olha só. Aí eles vão montar um laboratório, né, com esse Mustenberg, né? Eles vão fazer pesquisas, aí lá vai ser criado um detector de mentiras, né, por volta de 1915. Vai ser, o Marston vai criar esse detector de mentiras, que vai ser usado, né, durante o século XX, ele vai ser usado até por volta de 2004, quando começarem a perceber que os negócios... Vai ser, aí depois de tanto uso,
vai se perceber que o negócio realmente não era tão infalível como se dizia, né? Mas ele vai ser usado por governos, ou nos anos 50, esse detector de mentiras vai ser usado lá pelo pessoal nos anos 50 nos Estados Unidos para detectar se o cara era homossexual, se o cara era comunista. Se o detector de mentiras, né? Assim, eu boto um detector em mim, aí perguntam para mim assim: você é homossexual? Aí se eu for, eu tô ferrado. Se eu for, o coração vai disparar. O coração ia disparar e aí pronto, meu segredo estava revelado. Aí se você é comunista, naquelas perseguições, né, dos comunistas contra os comunistas lá nos Estados Unidos, esse detector foi usado, muito usado, muito usado. E neguinho se lascou, né? Muito nego que tinha coisas ocultas, ia perguntar assim pro sujeito assim: você come cocô? Aí o cara não vai ter como negar que o detector vai aparecer, vai lá dizer lá, o coração vai disparar, né? O coração vai disparar e aí vai, ó, o cara tá ferrado. O cara tá ferrado. Aí esse William Moulton, ele vai ser vai ser o criador desse detector de mentiras, mas que ele vai levar um bom tempo. Ele vai ser copiado por outro sujeito que vai ganhar fama, né? Um cara vai roubar essa ideia dele, vai roubar a ideia dele, vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar inclusive para o governo e ele vai depois é que vai saber mesmo que realmente foi o cara que criou esse detector de mentiras. Olha só, ele usou isso num crime, né, que aconteceu em 1915. Ó, Musterberg visitou Orchan, que era um assassino, né, acusado de assassinato. Ele foi acusado, esse sujeito, né, esse Orchan, foi acusado de assassinato e queriam usar o detector de mentiras nele para ver se, né, era verdade ou não, se ele tinha matado ou não. Mas o direito nessa época não considerava, né? Não, nesse momento não considerava que ainda era o maquinário ainda estava em evolução. E esse sujeito acabou sendo levado para a cadeira elétrica e morreu eletrocutado na cadeira elétrica. Mas o Moulton queria ter usado o detector e queria que o detector fosse usado para livrá-lo da prisão, mas o que eles não levaram em consideração. Ó, no laboratório psicológico do Emerson Hall, Marston vinha fazendo experimentos com máquinas que podiam distinguir a verdade da mentira, tá vendo? Para escrever roteiros, ele teria que transformar mentiras em verdades. Teria que aprender a contar uma história que não fosse verdadeira, mas que assim parecesse no cinema. Aí ele fez um filme, né? Ele também fez filme. Ele foi fazer um filme e esse filme, né, como eu disse, ele tentou de tudo, até dar certo com história em quadrinho. Até cineasta ele foi, tá vendo? Ó, no terceiro ano, Marston retomou suas pesquisas, projetou um experimento para determinar se a pressão arterial sistólica poderia ser utilizada para detectar mentiras. Enviou uma carta para Holloway, na qual explicou sua ideia para o experimento e pediu o auxílio dela. Sua intenção era realizar um experimento com 10 alunos de pós-graduação em psicologia. Deixa eu ver aqui. Marston precisaria de uma narrativa diferente para cada cobaia e para que o experimento funcionasse, ele não podia saber o conteúdo das histórias. Por isso, Holloway as escreveu. Cada história envolvia um amigo da pessoa em estudo que for acusado de um crime. Marston colocou cada narrativa em um envelope, entregou a sua cobaia para leitura, disse à cobaia para falar alguma coisa que pudesse salvar o amigo e pediu ao dizê-la optasse por mentir ou contar a verdade. Ele então prendia a cobaia a uma cinta que media a pressão ou esfigmomanômetro afixada à máquina que gravava os registros em papel quadriculado. Para não ver o rosto das cobaias, Marston escondia-se atrás de uma tela. Para determinar a linha de base, Marston media a pressão arterial de cada cobaia, o pragmatismo de cada cobaia, lendo o pragmatismo do William James. Durante a leitura deste, percebia-se que a pressão da cobaia permanecia estável e regular. A seguir, ele questionava cada cobaia a respeito do crime fictício na presença de um júri, entre aspas, que consistia entre 2 e 10 alunos do curso de Psicologia Elementar de Mustenberg. Ao fim do interrogatório, Marston tentava determinar se a cobaia estava mentindo ou contando a verdade, usando apenas o relatório de pressão arterial, enquanto o júri tentava chegar à mesma conclusão, tendo assistido às cobaias e ouvido elas falarem. De 107 casos, Marston estava certo em 103, ou 96% das vezes, enquanto que os jurados, em média, estavam certos apenas metade das vezes. Caso não tivesse criado a Mulher Maravilha, William Moulton Marston
seria lembrado por esse experimento. Ele inventou o detector de mentiras. Um século depois, o detector ainda é usado e está por toda parte nas histórias de sua heroína. Quer dizer, ele vai, né? Isso vai ser algo que vai estar lá nas histórias em quadrinho. Aí vai contar aqui sobre a formação dele, né? A formação dele, do casamento dele com essa Holloway. Eles vão ter, né? Futuramente, como ele era um cara, né? Ele era um cara esquerdista, ele tinha uma visão de esquerda. Ele acreditava no amor livre. Ele teve envolvimento com outras mulheres. Aqui olha, administrando o detector de mentiras aqui, ó. Vendo? Fazendo, vendo? Fazendo ele não tinha essa história, a própria mulher aceitava isso também, não tinha esse problema, não tinha esse problema assim dele ser um cara fiel. Ele teve muitas mulheres e como eu falei no começo, ele praticamente viveu até morrer na casa com duas. Ele era, mas só que ninguém sabia, tá? Ninguém sabia. Vai ter ficção, vai ter uma ficção até que essa Oliver Byrne, ela não vai contar nem para os filhos que o Moulton era pai. Ela na casa é como se ela fosse uma espécie de governanta, essa Oliver Byrne. Ela é irmã de duas mulheres, né? Margaret Sanger, que era uma feminista ferrenha, e o tal de Ethel Higgins, né? Eram irmãs dela, elas vão estar envolvidas nesse movimento sufragista. Essa Oliver Byrne, ela usa braceletes, né? Ela usa braceletes. Esses braceletes o Moulton vai usar nas histórias da Mulher Maravilha. Vai simbolizar assim, aquilo ali é uma espécie de símbolo da libertação das mulheres dos homens, né, das correntes masculinas. E a Mulher Maravilha vai ter esse bracelete. Não vai ser só para se defender das balas, não. Aquilo ali é um símbolo, tá? Um símbolo da libertação das mulheres, da corrente. As mulheres se libertam dos homens, né? Da corrente dos homens. Esse é o bracelete da Mulher Maravilha. Não é porque é só para. Porque como a Mulher Maravilha não é invulnerável, aquilo ali serve para ela parar as balas, né? Mas aquilo ali é um símbolo da libertação das mulheres, da Mulher Maravilha. O personagem em si, ele é todo focado nisso. A personagem, ela é isso, entendeu? Ela é isso, ela foi criada para isso. A finalidade dela é essa. Você não pode separar a ideia, né, do personagem, do feminismo, né, de todo esse contexto. Não tem como você ir além de você fazer isso, né? Além desse, ela é um personagem que o símbolo é o feminismo e é grego. Olha só de onde vai vir outra origem da Mulher Maravilha aqui no texto, ó só. A Mulher Maravilha nasceu na Boemia. Nos anos 1910, quando Ethel Byrne e Margaret Sanger moravam no Greenwich Village, as Amazonas estavam em todo lugar. Em 1913, Max Eastman publicou um livro de poesia chamado Child of the Amazons and the Others, Poems, O Filho das Amazonas e Outros Poemas, em tradução livre. Num poema que dava título ao livro, uma garota amazona diz à rainha das Amazonas que ela se apaixonou por um homem, casar e ter filhos com ele, contudo ia contra as leis amazona. Amazona alguma será mãe, até que realize tais feitos e provoque tal impacto sobre o mundo vigoroso, que possas vislumbrá-lo e chamá-lo teu. Assim ela decide, por fim, que não pode dar sequência ao amor até a era distante em que homens cessem sua tirania e que Amazonas revoltem-se. No ano seguinte, Inês Hines Gilmore, que ajudara a Maud Woke Park a fundar a Liga Universitária Nacional pelo Sufrágio Igualitário e que também era integrante do Heterodoxy, publicou um livro chamado Angels Island, Ilha dos Anjos. A trama envolve 5 homens dos Estados Unidos que naufragam em uma ilha deserta. Eles descobrem que o local é habitado por mulheres com asas, sobrenaturalmente lindas, corpos à beira do tamanho heróico e seios fartos, cintura ampla, membros compridos, de braços roliços como de mulher e fortes como de homem. Eles, tomados de desejo, capturam as mulheres, amarram-nas e cortam suas asas, deixando-as totalmente indefesas
porque, embora tenham pés, nunca os haviam utilizado e não sabiam caminhar. Em algum momento, a mais forte entre elas acaba comandando as outras revoluções. Ela aprende a caminhar com o porte esplêndido e confiante de uma amazona. A história de origem da Mulher Maravilha, no qual o capitão Steve Trevor cai de avião na Ilha Paraíso e Diana, a princesa das Amazonas, apaixona-se por ele, um laço que tanto desafia a lei de seu povo quanto ameaça sua independência, saiu direto do poema de Eastman e do livro de Gilmore. Mas não era só Child of the Amazons e Angel Island nos anos 1910. Este enredo já era um clichê feminista. Em 15, Charlotte Perkins Gilman, do Heterodoxy, publicara Herland, Terra dela, em tradução livre, romance utópico no qual as mulheres vivem totalmente livres dos homens e geram apenas filhas por meio da partogênese. Na Ilha Paraíso, a rainha Hipólita molda suas filhas no barro. Na ficção feminista pré-guerra do início do século XX, as mulheres dominam o mundo com paz e igualdade até que os homens chegam e ameaçam trazer a guerra e a desigualdade. Em Angel Island e Heartland, homens têm que aprender que, se quiserem viver com mulheres, se quiserem casar e ter filhos com elas, só o poderão fazer em termos de igualdade. E para que isso aconteça, tem que haver uma maneira dos homens e das mulheres fazerem sexo, mas sem que a mulher fique grávida o tempo todo. As mulheres na utopia de Gilman praticam o que à época era chamado de maternidade voluntária, tema no qual ela trata com certa afetação. Pois vejam que eram mães, não no sentido da fecundidade indefesa e involuntária, com obrigação de povoar e lotar a terra, toda a terra, para depois ver os filhos sofrerem, pecarem e morrerem em lutas terríveis entre si, escreveu Gilman, mas no sentido de fabricantes conscientes de gente. Era essa a ideia. Era essa a ideia. E aí vai ter todo esse processo, né? Até ele chegar na Mulher Maravilha, vai ter todo esse processo. Vai ter olha aqui, uma mulher acorrentada, ó. Sempre vai ter essa ideia da mulher acorrentada. Aqui, ó. Woman in Chains, Woman in Chains. Não tem a música do Tears for Fears? Mulheres acorrentadas? Exatamente. Vendo? As mulheres estão acorrentadas. Me lembra vagamente aquele negócio do Rousseau, né? Que os homens nascem livres, mas eles se acorrentam por toda parte. As mulheres, ao contrário, elas nascem acorrentadas e depois elas têm que se tornar livres. É o contrário, entendeu? Os homens, na visão russoniana, nascem livres, mas depois eles se acorrentam, né? Já as mulheres, ao contrário, na visão feminista, elas nascem acorrentadas e elas têm que se libertar das correntes masculinas, né? Básico, desse jeito. Vendo aqui? Elas são acorrentadas ao casamento, aos filhos, à ignorância, à maternidade, todo esse requequé, né? Todo esse requequé que é cristão, né? Na visão desse pessoal fundamentalista cristão, que a ideia da Adão e Eva, que Deus, né, colocou a mulher, né, mulher para ter que cuidar do homem, a mulher tem que, né, tem que parir. Tudo isso a visão é chamada visão fundamentalista, fundamentalista evangélico cristão, desse naipe. Olha aqui, nos anos 1920, psicólogos eram fascinados por sexo, pela variação sexual e pelo ajuste sexual. O motivo não era só a influência de Freud, mas também o crescimento do behaviorismo. Lewis Ternan, que ajudou a criar o teste de QI, inventou um teste para medir a masculinidade e a feminilidade. Seu propósito era identificar comportamentos desviantes. Segundo o behaviorista John B. Watson, o feminismo em si era uma forma de desvio. A feminista era uma mulher incapaz de aceitar que não era homem. A maioria das mulheres terríveis que se conhece, mulheres com perspectivas e vozes ruidosas, mulheres que precisam ser notadas, que nos empurram ao passar, que não conseguem levar a vida com tranquilidade, Watson escreveu na Nation, pertence à grande porcentagem de mulheres que nunca fizeram ajuste de sexo. Marston revelou seu fascínio pelo sexo e pela variação sexual, primeiramente num artigo que publicou no Journal of Experimental Psychology, em fins de 23.
Em características sexuais da pressão arterial, ele relatava os resultados de uma investigação que realizaram em Harvard entre 19 e 21, com auxílio da senhora E.H. Marston, e complementado por trabalhos subsequentes do autor. Ele queria saber de que forma o cérebro feminino funcionava diferente do masculino. Ele e Holloway haviam realizado exames de pressão arterial em 10 homens e 10 mulheres, tentaram deixá-los tristes, depois tentaram excitá-los. Com as cobaias mulheres, descobriu-se que o estímulo sexual mais eficiente não era a presença ou o diálogo com um homem estranho, relatava Marston, mas tópicos sexuais em conversas com uma pessoa que ela já conhecia. Ele acreditava que este estudo era a demonstração de que as mulheres eram mais emotivas que os homens. Emoções aptas a produzir grandes variações na pressão arterial flutuam na consciência feminina com grande facilidade e velocidade, enquanto que quaisquer influências emotivas que chegam a expressar no organismo masculino tendem a persistir, e que a maioria das emoções feministas baseava-se na sexualidade, sendo que existe um número muito maior de estímulos adequados à emoção sexual no organismo feminino. A emoção que as mulheres tinham maior tendência a sentir era a raiva, relatava Marston. A emoção que os homens tinham maior tendência a sentir era o medo. As variedades de afirmações que deixavam as mulheres agitadas eram do tipo: fiquei tão louca que podia tê-la matado. O que deixava os homens exasperados eram afirmações como: talvez eu não conseguisse essa vaga de professor. No entanto, acima de tudo, o que essa pesquisa provava era o quanto Marston gostava de fazer trabalhos desse tipo, especialmente no tocante a deixar mulheres excitadas. Ele gostava... Por isso que eu desconfio desses negócios. Eu tenho pra mim, entendeu? É assim, eu até já falei isso aqui, eu tenho pra mim que ele era um aproveitador. Ele era mala, entendeu? Ele era um aproveitador, entendeu? Se deixar, o homem, ele toma... o que as mulheres não percebem muitas vezes é que se deixar, os homens, eles vão tirar proveito, cara. Eles são mala. Homem é mala. Entendeu? Homem é mala. Se a mulher deixar, o homem ele vai se aproveitar. Ele, tipo, você quer trabalhar? Você quer trabalhar 10 horas por dia? Você quer me sustentar? O homem vai fazer, o homem vai deixar. O homem vai deixar. Você quer, minha filha? Você quer ficar aí no ônibus lotado aí, 2 horas dentro do ônibus lotado, no metrô lotado, chegar em casa, ainda ter que cuidar de casa, ainda você quer fazer isso aí? Você quer? A gente deixa, não tem problema. Não tem problema, menina. Eu não vou brigar com isso, não. Só besta que vem, né, com essa história. Homem não tá nem aí. Homem, ele não tá nem aí a isso. Você quer isso que você quer mesmo? Então vai, minha filha, vai. Vai, me ajuda aí. Entendeu? Ele não tá nem aí pra isso. É básico isso. Homem é mala. Homem é mala. Ó, na disciplina de psicologia experimental na Tufts, no outono de 25, Marston tinha uma aluna com corte de cabelo de menino. Ela era sobrinha de Margaret Sanger. Era chique, sofisticada, radical e desesperadamente infeliz. Tiveram uma infância insuportável de tão solitária. Talvez tivesse tendências suicidas. Ele sugeriu que ela passasse na clínica que ele acabara de abrir para tratar de alunos com problemas de adaptação. Marston depois escreveu uma história na qual a Mulher Maravilha pula nas quedas do Niágara para resgatar uma linda menina chamada Gay, a qual está tentando se afogar. Mulheres que amavam outras mulheres começaram a tratar-se por gays nos anos 20. Gertrude Stein usou a palavra em 22. Pobre criança, que vida horrível você teve, disse a Mulher Maravilha a Gay após resgatá-la. O que está lhe faltando é diversão. Ela a leva a Holiday College e a apresenta a Eta Candy na Beta Lambda. Quero que você se encarregue dessa menina e faça ela se divertir. Ensina a Gay como brincar. A diversão me fez uma nova garota, diz Gay. Farei o mesmo por outras. Vou fundar a clínica da diversão e ensinar as descorçoadas como aproveitar a vida. Inspirada pela felicidade recém-descoberta de Gay, a Mulher Maravilha arrecada $1 bilhão para a fundação da diversão e abre clínicas da diversão por todo o país para dar recreação saudável a milhões de americanos que precisam se divertir. Aquela musiquinha da Cyndi Lauper, né? As mulheres só querem se divertir.
É. Aqui, ó. Tá vendo? É. Gay, né? Você vê que de onde a palavra gay surge, né? Que depois virou um pejorativo para os gays, mas depois os gays acabaram incorporando, né? Acabou incorporando como tudo, acaba se incorporando, né? Ela vai acabar essa Oliver Byrne, como eu falei, eles vão viver um triângulo. Ela vai escrever reportagens nas revistas do Marston, mas ninguém vai saber que ela mora junto com o pessoal. Ninguém vai saber disso. Ninguém vai saber disso. Eles vão viver isso. Eles vão viver até, como eu falei, até a morte. Ó, têm sido os Marstons têm sido ótimos, me ajudam com seu conhecimento quase ilimitado da área da qual desejo fazer parte, ela escreveu a Slee. Assim que as aulas começassem, Birney tinha plano de se mudar para a cidade onde Holloway era dona de um apartamento. Vou morar perto de Columbia com a senhora Marston. Marston deram uma opção a Holloway. Ou Oliver Birney iria morar com eles, ou ele deixaria a esposa. Esse era um acordo completamente diferente do que eles tiveram com Marjorie Wilkes Huntley. Ele tinha uma admiração pelas mulheres que era bem peculiar, disse certa vez Sheldon Mayer, editor de Marston na DC Comics. Uma nunca era o bastante. Holloway ficou arrasada. Saiu porta fora e caminhou sem parar durante 6 horas pensando. Décadas depois, Holloway explicou que ela, Marston e Byrne haviam concebido um estilo de vida anticonformista. Todos os princípios básicos da vida deles juntos, disse ela, foram acertados. Nos anos de 25, 26 e 27, quando um grupo de aproximadamente 10 pessoas reuniu-se em Boston, no apartamento da tia Caroline, uma vez na semana. Eles vão falar, ele vai contar que exatamente como isso funcionou. Como isso funcionou sem o Marston era um cara violento, tá? Era um cara extremamente violento, ele era muito violentão, o temperamento dele era extremamente violento, ele era muito violento. Mas elas conseguiam conviver bem com isso. Elas tinham, cada um tinha como a Holloway vivia no trabalho, a Oliver Byrne, ela cuidava da casa, ela era governanta. O Marston, ele vivia nas coisas dele, etc. Dava para contrapor muito bem isso. Os filhos depois tiveram crises com relação a isso, né? Tiveram crises. Quando essa verdade foi revelada, quando a verdade sobre o relacionamento dos três foi revelada, inclusive nunca perdoou a Oliver Byrne, um dos filhos nunca perdoou a Oliver Byrne por nunca ter falado que o pai era o Marston. Nunca perdoou. Entendeu? Foi um segredo que ele levou para o túmulo, que só depois quando os filhos cresceram, que eles botaram as duas contra a parede, aí foi se revelado que ele realmente era o pai. A Oliver Byrne inventou até um pai fictício, que nunca existiu. Nunca existiu o sujeito, mas ela inventou para os filhos, para os dois filhos, que o pai era um sujeito lá qualquer que morreu. Até isso inventou. É um negócio terrível. Em O Bebê da Mulher Profissional, em uma edição de abril de 26 na New Republic, Ellen Glein Tyson, que anteriormente havia colaborado como redatora da Birth Control Review de Sanger, olhou para os dados do censo, depois para a situação do debate e entrou em desespero. A emenda dos direitos igualitários, homens e mulheres terão direitos iguais em todos os Estados Unidos, fora apresentada ao Congresso em 23, mas Tyson a considerou ingênua de doer. Ela não dava nenhum paliativo, nem mesmo a iluminação, quanto aos desafios estruturais em combinar maternidade e trabalho. Na faculdade, quando discutíamos nossas carreiras, tínhamos tudo muito bem projetado, escreveu Tyson pesarosa. A atenção diurna à criança, pelo que lembro, devia ser delegada a especialistas hábeis nessa tarefa. Ora, onde estão essas especialistas? A aparente devota, obviamente, está extinta, mesmo que não estivesse. A mãe moderna não se satisfaz mais com a ajuda da tia Minnie. As creches eram deficientes, pois mal existiam. E quem ia achar uma babá devidamente treinada na ciência psicológica dos estudos da criança, de forma como promovia a Child Stud, a revista para a qual Holloway trabalhava? Este, portanto, é o dilema da mulher moderna, escreveu Tyson, afirmado com frequência, de uma forma ou de outra, e tantas vezes não resolvido. Por um lado, o interesse agudo por seu trabalho profissional, a necessidade real de proventos, o medo da estagnação mental e a inquietação que surge de dedicar o dia inteiro a mesquinharias. Por outro lado, as novas exigências da atenção às crianças que há menos de uma década eram desconhecidas.
uma provisão de ajudantes domésticos que decai velozmente, tanto em qualidade quanto em quantidade. E assim como uma nuvem a pairar sobre todas as suas atividades, seu próprio conflito emocional profundamente enraizado no ser mãe. Em 26 também se deu a publicação de vários livros que foram verdadeiros marcos sobre o tema. O dilema feminino, né, o Woman's Dilemma. Alison Bill Pearson questionava: se as diferenças físicas e mentais entre os sexos são tais a ponto de justificar diferentes funções sociais, e se a casa necessariamente será prejudicada se a mãe trabalhar fora? E se a casa. Ela achava que não. Propunha que a solução para o dilema feminino era que os homens fizessem mais tarefas domésticas e dessem mais atenção às crianças. Quando ela trabalha fora de casa, tanto quanto o marido, Parson pensou, aparentemente não há motivo para ela ser a responsável por todas as funções domésticas. Suzanne Le Follett, em Concerning Woman, a respeito das mulheres, tinha uma visão mais negativa quanto à probabilidade dessa divisão de funções, mas acreditava que as mulheres estão prestes a alcançar a paridade, já que haviam alcançado a igualdade política e estavam no caminho de alcançar a igualdade jurídica. Restava a busca pela justiça econômica. Em Marriage and Careers, a Study of the 100 Women Who Are Wives, Mothers, Homemakers and Professional Works, Casamento e Carreira, um estudo de 100 mulheres que são esposas, mães, donas de casa e profissionais empregadas. Virginia McCakin Collier informava os resultados de um estudo sobre mulheres casadas trabalhadoras com filhos, realizados pela Agência de Informação Vocacional. Ela apresentava o problema da seguinte forma: um monte de meninas ávidas que acabaram de sair da faculdade e um número semelhante de mulheres casadas e felizes vem se fazendo essa pergunta: como ter o patrimônio de felicidade conotado em marido e filhos e manter a movimentação mental e o estímulo de um trabalho interessante? Entre 10 e 20, 1910 e 1920, a porcentagem de mulheres casadas que trabalhavam quase dobrou e o número de casadas com profissionais subiu 40%, comentava Collier. A pergunta, portanto, não é mais se as mulheres conseguem combinar casamento e carreiras, mas como. Elizabeth Holloway Marston, uma nova mulher vivendo em uma nova era, fez um acordo com o marido. Marston podia ter amantes, Holloway podia ter uma carreira. E a jovem Olive Byrne, que estudou a ciência da psicologia, iria criar as crianças. Eles encontrariam uma forma de explicar, de esconder aquilo. O acordo seria o segredo deles. Ninguém mais precisava saber. Ó, 10, hein? O cara podia ter amante, ela podia ter uma carreira. Pronto, tá resolvido. Né? Não tem problema. Não tem problema. Você pode, Marstons, você pode ter as amantes que você quiser, mas desde que eu possa trabalhar, desde que eu possa ser uma mulher, né? Uma mulher livre. Eu possa ser uma mulher livre. Eu sendo uma mulher livre, entendeu? Eu possa ter minha carreira, possa trabalhar, não tem problema. Não vai ter problema. Você pode ter as amantes. Foi um acordo de cavalheiros ali que eles fizeram ali. E ainda colocou outra mulher dentro de casa, olha. Qual a mulher que aceita um trem desse, hein? Caramba, hein? É realmente... O feminismo é um negócio muito louco. Qual a mulher que aceita... Ai, ai. É um negócio realmente, parar pra pensar. Nós não... Você vê que o livro em si, ele é para contar a história do feminismo, né? Do sufragismo, do feminismo. E, como consequência, apareceu a Mulher Maravilha. A personagem de quadrinho nesse caldeirão, né? De ideias que esse Marston vivendo, né? Ele vai trazer. E aí ele vai colocar isso para a personagem dele. Mas isso vai ter muitas críticas, tá? A personagem ela não vai escapar das críticas. Ela não vai escapar das críticas. Porque como eu li aqui, uma mulher até falou, é fácil ser amazona, né? É fácil ter um avião invisível, né? É fácil parar balas com bracelete, né? Mas eu quero ver pegar um ônibus lotado. E depois ia ter que cuidar de casa. Aí a mulher pé no chão é uma coisa. A mulher pé no chão é uma coisa. A Mulher Maravilha, aí né? Aí, como é que você coloca essa ideia, né? Pô, uma ideia, né? Lá a Mulher Maravilha é uma mulher top. Ela não precisava pagar a conta, né? Ela não precisa se preocupar com o lar. Ela vai ficar ali cuidando de pegar criminoso. Entendeu? Ela vai pegar criminoso. Esse tipo de coisa. Criminoso de preferência machista, né? Olha só aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, da esquerda para a direita, Marston, Hutley, Pitt, ó, os filhos aqui, o bebê Birney em 31. Aqui, ó. Aqui, ó. Vendo?
Muito interessante, né? Você pode ter amantes, mas eu tenho uma carreira. Realmente, olha aqui no jornal, na revista Life, né? Life 38 aqui, o detector de metal, detector de mentira do Mastro. Só que isso aqui foi mentiroso, tá? O próprio anúncio é loroteiro. O próprio anúncio é loroteiro. Depois vai se ver que não era bem assim. Olha aqui, ó. Tudo começou com uma arma. Em 1º de setembro de 39, o exército alemão invadiu a Polônia. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Na edição de outubro de 39 da Detective Comics, Batman matou um vampiro disparando balas de prata bem no seu peito. Na edição seguinte, Batman atirou em 2 capangas do mal. Quando Whitney Elwood, diretor editorial da DC, deu uma primeira olhada no esboço da história seguinte, Batman estava atirando de novo. Elwood fez que não e disse, sem arma. Batman estreara na Detective Comics em maio de 39, mesmo mês em que a Suprema Corte dos Estados Unidos emitia a decisão de o Estado contra Miller, um caso de referência no controle de armas de fogo. O caso dizia respeito à constitucionalidade do Decreto Nacional das Armas de Fogo de 34 e o Decreto Federal de Armas de Fogo de 38, que efetivamente baniu metralhadoras por meio da taxação proibitiva e regulamentou a propriedade de pistolas, introduzindo os requisitos de licença, período de espera e autorização de porte. A Associação Nacional do Rifle, a NRA, que era nessa época uma organização esportista, apoiou, né? Os fabricantes de armas, no entanto, desafiaram-na, tendo por base que o controle federal de armas ia contra a segunda emenda. O procurador-geral do presidente Roosevelt disse que a segunda emenda não tinha nada a ver com o direito individual de portar armas, mas sim com defesa pessoal. O tribunal concordou por unanimidade. Enquanto a guerra devastava a Europa, o desarmamento aplicado ao Cavaleiro das Trevas foi o indulto da Detective Comics ao adorado ideal norte-americano de separação entre vida militar e civil. Super-heróis não eram soldados, eram civis. E então, no fim de 39, um dos criadores de Batman inventou uma nova origem para o herói. Quando Bruce Wayne era criança e seus pais haviam sido mortos a tiros na sua frente. Não se tratava mais de Batman não usar armas. Ele não suportava armas. Foi o ódio a armas que criou Batman. A nova origem de Batman mitigou os críticos, mas não ficou longe de os deter. Em 8 de maio de 40, o Chicago Daily News declarou guerra às revistas em quadrinho. Vende-se 10 milhões de dólares desses folhetins de sexo e terror todo mês, escreveu Sterling North, o editor literário do jornal. Se não quisermos uma próxima geração ainda mais feroz que a atual, pais e professores de todo o país devem unir-se para destruir a revista de quadrinhos. 25 milhões de leitores exigiram reproduções do artigo de North, no qual eles chamaram os quadrinhos de desgraça nacional. Em junho de 40, a Alemanha conquistou a França. Boa parte dessa encrenca com os quadrinhos tinha a ver com o Superman, que muitos à época começaram a encarar como fascista. As revistas em quadrinhos iam originar uma geração de soldados nazistas, previu o poeta Stanley Kunitz no Library Journal. Em setembro de 40, a New Republic publicou um texto chamado A Chegada do Superman, do romancista Slater Brown. Superman, belo como Apolo, forte como Hércules, cavalheiresco como Lancelot, rápido como Hermes, encarna todos os atributos tradicionais de um herói divino, escreveu Brown, mas na Alemanha. Não foram as crianças que abraçaram o mito vulgarizado do Superman com tanto entusiasmo, foram os mais velhos. A revista Time viria a fazer a pergunta que Kunitz e Brown começaram a circular. Os quadrinhos são fascistas? Os quadrinhos são fascistas? E aí, como eu falei, vão chamar né, o Moulton para ser o psicólogo lá da editora, né? Aí aqui, ó, aí ele vai, né, não, vamos criar um personagem, como eu falei, ó, tá vendo? Eles vão aqui atrás, ó, vão atrás do sujeito que vai fazer os desenhos. Ele vai moldar todo o personagem em cima daquilo que ele, né, que ele já vinha vendo há muito tempo. Vai botar esse desenhista para fazer aqui os desenhos aqui do Harry G. Peter. Aqui, ó. Aqui, ó. Vendo? Ó, as mulheres modernas. Vendo? Olha o desenho aqui, ó. Aí ele vai trazer todas as características, né? O Moulton vai trazer todas as características da revista. Como eu falei, ela ó, aqui uma parte do quadrinho aqui,
ela pensa que ela sonha que vai casar com o namorado dela, o Trevor, né? Mas era só um sonho. Ele coloca ela para trabalhar, vai colocar ela para trabalhar, para cuidar de filho, era só um sonho. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha ela toda acorrentada, sempre acorrentada, ó. Sempre acorrentada, tá vendo? Ó, mais correntes. Woman in Chains, aqui, ó. Correntes, 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 muitas correntes. Olha lá. Sempre sendo acorrentada. Deixa eu ver aqui, mais aqui. Deixa eu ver aqui. Marston escrevia para Byrne a cada poucos dias e enviava caixa com quitutes, incluindo gibis. A Mulher Maravilha vai muito bem, foi vendida para vários jornais, incluindo um em Honolulu e um do Rio de Janeiro, Brasil. Ela vai ser publicada nos jornais, né? Seja publicada aqui nessa época, que vai ser publicada no Jornal Globo, né? Vai publicada no Jornal Globo. E depois essas histórias meio que desapareceram. Pouquíssimas histórias dessa Mulher Maravilha do Moulton foram publicadas no Brasil. Pela própria lista que a mulher faz aqui, a Dio Laport, poucas histórias dessa Mulher Maravilha foram publicadas no Brasil. De tiras, né, diárias, né? Tiras de diárias. Olha só que interessante aqui, ó. O Werther, né, nascido em Nuremberg, Frederick Werther, né, que escreveu aquele livro A Sedução do Inocente contra os quadrinhos, ó, nasceu em Nuremberg em 1895, recebeu seu diploma de medicina na Alemanha em 1921. No ano seguinte, emigrou para os Estados Unidos. Era um liberal, apoiador, ardoroso, particularmente da igualdade racial e defensor do controle das armas de fogo. Nos anos 30, havia trabalhado lado a lado com Clarence Darrow em casos que envolviam crimes. Werther tinha muitas vezes depois em prol de negros indigentes. Em 30, Margaret Sanger abriu uma clínica de controle de natalidade no Harlem, com o apoio de W.E.B. Du Bois. Quem confina as mulheres à criação dos filhos é um bárbaro reacionário, disse Du Bois. 2 anos depois, Werther começou a abrir clínica de saúde mental nas proximidades. Começou a trabalhar no hospital Bellevue em 34. Entre 36 e 40, o marido de Lauretta Bender, Paul Schinder, diretor da clínica de higiene mental de Bellevue, foi chefe de Werther. Em 38, Werther defendia no Journal of Criminal Law and Criminology, de John Henry Wigmore, que a psiquiatria tinha muito a contribuir com o direito, pois psiquiatras podiam entender as forças que contaminavam as mentes infantis e transformavam-nas em criminosas. Com isso, ele queria dizer, em parte, que psiquiatras podiam decidir que tipos de leituras podia proibir entre as crianças. No ano em que Schilder faleceu, em 1940, Werther deixou o Hospital Bellevue para virar diretor de serviços psiquiátricos do Hospital do Queens, onde iniciou o que viria a ser chamado de Clube Hockey, um grupo de terapia para crianças delinquentes. Em 46, ele fundou a Clínica Lafargue, no Harlem. O racismo, a exploração sexual de mulheres e a exaltação das armas de fogo nos quadrinhos incomodavam Werther mais do que qualquer outra coisa, embora ele também fosse obcecado com o que considerava a promoção que os quadrinhos faziam de formas de perversão sexual, incluindo a homossexualidade. Um pouco de suas reservas com relação aos quadrinhos, porém, tinham a ver com Lauretta Bender, que era a rival profissional de Werther e sua besta negra. Quando ele chamava os conselheiros da indústria de quadrinhos de psicodivas, queria referir-se especialmente a Bender. O fato de psiquiatras infantis endossarem gibis não provam que essas revistas estejam em estado salutar, ele disse. Prova apenas o estado insalutar da psiquiatria infantil. Mesmo as crianças perturbadas do Clube Hockey tinham como ver que quem participava do conselho consultivo de uma editora de quadrinhos era indigno de confiança. Você falaria mal dessas revistinhas se elas lhe dessem um cheque de $1.000? Segundo ele, foi o comentário de um garoto de 14 anos. Eles dão dinheiro a essa gente por baixo dos panos para que elas escrevam. Aprovado pelo Dr. Fulano de Tal, leitura de qualidade para crianças. Aos fins de 40, dezenas de cidades e estados haviam promulgado leis que proibiam ou restringiam a venda de revistas em quadrinho. Em 50, o Congresso organizou um conjunto de audiências sobre a delinquência juvenil dirigidas por Esther Kefauver.
O herói nos quadrinhos é quase sempre um homem branco, atlético, puro e norte-americano. Verdun ressaltou, enquanto que os vilões, por outro lado, são de origem estrangeira, judeus, orientais, eslavos, italianos de raças de pele escura. Pouca gente interessada em acabar com a indústria de quadrinhos ficava tão perturbada com o racismo das revistas quanto Verdun. O interesse de Kefauver, por sua vez, era a relação entre os quadrinhos e a delinquência juvenil. É da minha crença que os quadrinhos não aguçam as crianças para atividade criminosa. Lauretta Bender escreveu a Kefauver antes do início das audiências. Encontrei uma relação entre quadrinhos e delinquência nas crianças, mas essa relação é positiva, pois os quadrinhos podem ser e são usados por crianças como meio de aliviar conflitos, tumultos, frustrações, ansiedades e também podem provar-se liberação extra de agressividade. Dessa forma, o uso que as crianças fazem dos quadrinhos pode ser comparado ao uso que os adultos fazem da literatura de todas as formas, da arte, da música, do teatro, do cinema, etc. No sentido que esses nos ajudam a melhor entender a vida, ou os problemas dos outros, as concepções sociais e fazem toda a gente se unir na compreensão mútua. Werder tentara tirar o crédito de Bender, ressaltando durante o seu depoimento que os peritos em quadrinhos que se tornaram mais conhecidos do público admitiram ao Comitê de Criminalidade do Senado dos Estados Unidos que foram empregados pela indústria criminosa das revistas em quadrinho. No relatório, Kefauver foi incapaz de demonstrar que quadrinhos levavam crianças a cometer atos de violência. Werder ficou furioso, chamando a conclusão de Kefauver de maior publicidade que a indústria das revistas criminosas em quadrinhos já obtiveram. Bender ficou satisfeita, tendo correspondência com William Ellsworth, da DC Comics, para lhe dizer que achava que as audiências de Kefauver não haviam provado em termos da correlação entre histórias em quadrinhos e delinquência juvenil. Nada além de que, evidentemente, não há prova de que essa influência seja negativa. Verdun percebeu que a única maneira que tinha de triunfar nessa luta contra a indústria de quadrinhos era desabonar Bender. Ele compilou uma lista a qual deu o título Peritos Pagos pela Indústria dos Quadrinhos Posam de Pesquisadores Independentes. A primeira da lista, como a lacaia número 1 da indústria dos quadrinhos, era Bender. Na folha de pagamento dos quadrinhos criminosos desde 41, escreveu Verdun. Em privado, gabou-se de criar os 3 filhos com dinheiro dos quadrinhos criminosos. O Dr. Verdun está à solta mais uma vez, um amigo escreveu a Bender em outubro de 53. Ele escreveu um novo livro de Verdun, Seduction of the Innocent, A Sedução do Inocente, em tradução livre, foi publicado na primavera de 54. Em 51, Verdun depôs em nome da Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas de Cor num caso de dessegregação escolar no estado de Delaware. Aí ele vai falar aqui, né, como isso se deu, né? Verdun dava atenção especial aos 3 super-heróis mais famosos. Este grupo, Superman, Batman, Mulher Maravilha, é uma formação muito especial dos quadrinhos criminosos, ele explicava. Um dos argumentos-chave era que os quadrinhos promoviam a homossexualidade. Batman e Robin moravam juntos. É o sonho realizado de 2 homossexuais. Eles se amam. Às vezes Batman vai parar na cama, ferido, e o jovem Robin é visto sentado do seu lado. Até a casa deles é gay. Eles moram em aposentos suntuosos, com belas flores em grandes vasos. Eles compartilham a mobília. Às vezes são mostrados em um sofá. Bruce reclinado e Dick sentado ao seu lado, sem um casaco de gola aberta e sua mão sobre o braço do amigo. O problema não era Bruce e Dick serem amantes, era que eles faziam os meninos virarem gays. Esse tipo de história do Batman pode estimular crianças a terem fantasias homossexuais. Verdun alertava. A princesa Amazona, por sua vez, conseguia ser pior. A contraparte lésbica do Batman encontra-se nas histórias da Mulher Maravilha. Verdun afirmava, aproveitando a oportunidade para atacar Bender. A Psychiatric Quarterly lamentou em editorial que a participação de uma terapeuta infantil renomada como suposta defensora de uma série que retrata a versão extremamente sádica de todos os homens em estrutura evidentemente lésbica. Verdun contava a história de Edith, 14 anos e delinquente juvenil. O ideal dela é a Mulher Maravilha, ele explicava. Não há dúvida de que essa menina vivia em circunstâncias sociais difíceis, mas ela foi impedida de triunfar sobre essas devido à corrupção específica do seu desenvolvimento de caráter, pela sedução dos quadrinhos. A mulher nela sucumbiu à Mulher Maravilha. Para Verdun, a heroína era possivelmente a pior de todas as personagens de revistas em quadrinhos. Ela podia ser corrupta, suas revistas eram racistas, ela era a versão lésbica do Batman, e as meninas da Holiday College eram gays. Lauretta Bender havia escrito que os quadrinhos da Mulher Maravilha retratavam um conceito acentuadamente avançado de feminilidade e masculinidade.
em que as mulheres nessas histórias são postas em pé de igualdade com homens e gozam das mesmas variedades de funções. Werther achava o feminismo da Mulher Maravilha repulsivo. Quanto à feminilidade avançada, quais são as funções nos quadrinhos que as mulheres têm em pé de igualdade com homens? Elas não trabalham, não são donas de casa, não criam a família, o amor materno está totalmente ausente. Mesmo quando a Mulher Maravilha adota uma menina, vence conotações lésbicas. Seductions of the Innocent foi publicado em 19 de abril de 54. 2 dias depois, o subcomitê do Senado sobre delinquência juvenil, encabeçado por Kefauver, convocou audiências em Nova York. William Gaines, depois, no primeiro dia das audiências, após a morte do pai, Gaines havia lançado uma linha de quadrinhos de terror, né, da EC Comics, várias revistas. Em 52, ele começara a publicar a revista Mad. De que temos medo? Gaines questionou durante as audiências. Temos medo dos nossos filhos? No segundo dia das audiências, Werther disse depois e disse exatamente de que ele tinha medo, voltando a cada um dos argumentos que levantaram em Seductions of the Innocent. Comparado à indústria dos quadrinhos, Hitler era principiante, disse Bender. Né? Bender depois, no dia seguinte. Assim como William Gaines, Bender, que sempre subestimava Werther, teve dificuldade em levar a sério as críticas que ele fazia aos quadrinhos. Ela disse que achava os quadrinhos de terror indizivelmente bobos. Tentou, sem sucesso, voltar a atenção do comitê para o cinema e a televisão, em vez dos quadrinhos, ressaltando que ela ouvira crianças na sua clínica que entraram em pânico assistindo aos filmes do Disney. Se havia algo de danoso para as meninas na cultura popular americana para Bender, não era a Mulher Maravilha, era o Walt Disney. As mães sempre são mortas ou internadas em hospícios nos filmes de Disney, ela disse. Você diria que as leituras excessivas de quadrinhos de crimes e de terror é sintomático de desajuste emocional? Questionaram Bender. Apenas se a evidência fosse armada, ela respondeu. É concebível, estou certa de que se for feito o devido levantamento mais cedo ou mais tarde, alguém pode encontrar um incidente no qual uma criança pode ser levada a dizer que tirou a ideia de um ou outro gibi. Porém, ela acreditava que Werther havia obtido o que se podia chamar de confissões falsas. Não interessava o que Bender havia dito ou não dito. Haviam armado para ela. Em carta escrita que Kefauver em 50, respondendo a um questionário que ele a enviara, Bender havia revelado seu papel como integrante do Comitê Consultivo Editorial da DC Comics e seu estipêndio mensal, que à época era de $150. Incitada por Werther, a meta de Kefauver ao chamar Bender a depor era desaboná-la, fazendo a defensora da indústria dos quadrinhos com as credenciais mais expressivas, virar uma apologista paga da indústria, dado que recebia dinheiro da DC Comics desde 44. Quer dizer, os caras pegaram aí, ó, creu. Aí eles criaram um selo que botaram nas revistas, que foi cair só em 1972, numa revista do Homem-Aranha. Mas botaram um selo de qualidade dos quadrinhos em que sumiu com tudo, né? Todas as cenas de terror, sanguinolência excessiva, crimes sangrentos ou repulsivos, perversão, concupiscência, sadismo, masoquismo não serão permitidos em revista em quadrinho. Não poderia haver safadeza. Relações sexuais ilícitas não podem ser sugeridas nem retratadas. Cenas de amor violento, assim como de anormalidades sexuais, são inaceitáveis. Não poderia haver nada fora do convencional. A maneira como se trata histórias de amor romântico deve enfatizar o valor do lar e a santidade do casamento. E não poderia haver nada que não fosse hétero. Perversões sexuais ou qualquer inferência às mesmas é absolutamente proibida. Jack Leibowitz, né, que era o presidente lá da DC Comics, né, desfez o comitê consultivo da DC Comics e montou um novo. Bender não fazia mais parte dele, ó. Vai embora, entendeu? A Mulher Maravilha, né, acabou, né? A Mulher Maravilha acabou. Aí botaram a Mulher Maravilha no lar, botaram a Mulher Maravilha dona de casa. Aí a Mulher Maravilha, o Molton já tinha morrido, né? Ele morreu em 47. As histórias da Mulher Maravilha vão ser assim, né? Ela cuidando de casa. Ai, meu Deus. Era engraçado, né? Engraçado. Ó, a Mulher Maravilha continuou existindo, mas os leitores mal a reconheciam. Robert Cunningham odiava a personagem que a chamava de a Mulher Maravilha original, aquele ser grotesco e inumano. E também não gostava da arte de Harry G. Peter. Começou a botá-la para escanteio. A primeira capa da Mulher Maravilha, desenhada por alguém que não Peter, saiu em 49. Trazia Steve Trevor carregando uma Mulher Maravilha sorridente, tolinha, indefesa, para atravessar um riacho. Em vez das botas vermelhas, metidonas e de cano alto, ela usava sapatilha de bailarina amarela e graciosas. Peter faleceu em 58. Nos anos 50, a Mulher Maravilha seguiu as centenas de milhares de mulheres nos Estados Unidos que haviam trabalhado durante a guerra para depois ouvir, quando a paz chegou, que não apenas seus serviços não eram mais necessários,
mas que elas ameaçavam a estabilidade da nação por enfraquecer os homens. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o número de mulheres norte-americanas que trabalhavam fora de casa havia subido 60%. 3/4 dessas mulheres eram casadas e 1/3 tinham filhos em casa. O trabalho feminino fora crucial no período da guerra. Praticamente não se encontrava mais solteiras, informou a revista Fortune em 43. Restam as donas de casa como nova fonte potencial de operárias. Ao final da guerra, 3/4 das mulheres que trabalhavam queriam manter os empregos, pouquíssimas conseguiram. Elas foram informadas que deviam pedir demissão para dar lugar aos homens que voltavam do serviço militar. Cortou-se o salário delas. As fábricas que tinham creche durante a guerra acabaram com o serviço. Disseram as solteiras para casar, disseram as casadas para ter filhos. As trabalhadoras foram para o altar e depois para a maternidade. Aqui, ó, ela recebendo aqui, a Mulher Maravilha recebendo aqui diante das cartas aqui do Trevor aqui, ó. Você vai se casar comigo? Aqui, ó. Vendo? Ó. Vai se casar comigo. Oh, Steve! A Mulher Maravilha virou babá, modelo e estrela de cinema. Ficou louca para casar com Steve. Começou a dar conselhos às mal-amadas ao virar colunista de jornal, respondendo dúvidas de corações solitários. Em 50, Kennedy matou Etta Candy. Etta Candy, que absurdo, ele dizia. Também acabou com Mulheres Maravilhas da história, substituindo a sessão por uma série sobre casamento chamada Matrimônio à la Mode. Nos anos 50, as mulheres foram para casa. Os direitos femininos se esconderam e os homossexuais foram perseguidos. Não existe um teste rápido, tipo raio-x, para descobrir esse negócio? Perguntou a senadora Margaret Chase Smith durante a audiência sobre homossexualidade em 50. No Departamento de Relações Internacionais, um ex-funcionário do FBI ficou encarregado de livrar a administração pública de homossexuais, realizando exames com detector de mentiras. Quem não passava era obrigado a pedir demissão. Mas, muito caboclo e muito sujeito tava lascado, bicho. Tava lascado. Ai, ai. Ai, ai. Entre 45 e 46, 1.000 supostos homossexuais empregados pelo Departamento de Relações Internacionais e até 5.000 funcionários do governo federal perderam o emprego. Marston, Holloway e Byrne haviam levado uma vida secreta e enrustida. Ela tinha seu preço. E aí vai dar estudo, né? A partir de 1970, o tal do feminismo nos Estados Unidos voltou com força, tá? Voltou com força. As mulheres, ó, aqui, ó, radical feminist, on BML SLED, aqui, ó, voltou com força, tá vendo? A Mulher Maravilha, vou mostrar até uma capa aqui das capas das revistas, né? A Mulher Maravilha, ela volta, né? Eles tentam fazer a Mulher Maravilha, né, aqui, ó, tentam trazer a Mulher Maravilha pro feminismo, mas o mundo já era outro, né? Vendo? Ó. Aí até fizeram revistas Mulher Maravilha para presidente, mas, ó, vendo? Mas não deu em nada, não deu em nada. Até o texto aqui vai dizer que as próprias feministas brigavam umas com as outras, né? As próprias mulheres brigavam umas com as outras, as feministas, os grupos feministas. O negócio foi que eles não se entendiam, né? Como sempre, entendeu? Quem seria contra os direitos da mulher? Bella Abzug perguntava em 72. Muita gente. No fim dos anos 70, nos anos 80, o movimento feminino travou. Os salários nunca chegaram à paridade, os ganhos sociais e econômicos tiveram retrocesso, as vitórias políticas e jurídicas que pareciam estar próximas nunca se concretizaram. Viu-se que mulheres roteiristas, desenhistas e editoras não haviam conseguido entrar nem na indústria de quadrinhos, nem no resto do mercado editorial. Também foi uma época de divisão entre as feministas, em que as radicais atacavam as liberais e as liberais atacavam as radicais, em um fenômeno tão amplo que tinha até nome, trashing. Ainda em 70, a fundadora do novo teatro feminista alertava em carta de missão do Congresso pela União Feminista que a ira feminista, mascarada de radicalismo pseudo-igualitário, estava virando fascismo anti-intelectual assustador de tão pernicioso. Nessa batalha, a Mulher Maravilha não foi pega pelo fogo cruzado. Ela era munição. Aí os caras vão fazer, né, algumas séries, vai criar aquela série, né, de televisão lá, Wonder Woman, a primeira temporada, passada em 1940, com a Linda Carter, né? Fez muito sucesso, durou acho que 4 temporadas, se eu não estou enganado, durou 4 temporadas. Foi uma série de muito sucesso, mas não deu, assim, não deu em nada, pode-se dizer, não deu em nada. Então, gente, esse livro, muito bom, né? Muito bom. A História Secreta da Mulher Maravilha, da Jill Lepore, vai contar, como eu falei, a história do movimento feminista, muita coisa que eu deixei para lá, né? Porque é muita informação, muita mesmo. É necessário ler. Se você quer conhecer como se formou, né,
como se formou tudo isso que nós temos hoje, como esse mundo está tomado, como essas ideias chegaram a ser o que se tornou, o que é, né, neste mundo que nós vivemos, é interessantíssimo você conhecer. Isso aqui é muito mais uma história do feminismo, a história do sufragismo, né, a ideia da igualdade feminina, do controle de natalidade, de como se formou essas ideias, do que propriamente um livro falando só sobre a Mulher Maravilha, né, sobre as histórias da Mulher Maravilha. Por isso vale a pena você ler, vale a pena ter na sua casa, entendeu? E apresentar isso por aí. Fale desse livro por aí, fale desse livro por aí. Se você já leu, comente, fale desse livro por aí, que vale a pena você indicar para o seu amigo, dê de presente de Natal, né, de Ano Novo, de sei lá o quê, dê presente para o seu amigo, para ele poder ler, para ele ter uma ideia de como realmente as ideias, né, elas, às vezes a gente não sabe, né, a gente não sabe como elas chegam a nós, né, como elas se formam, como elas estão aí presentes. Você ouviu o galo cantar e não sabe aonde. E a história do William Moulton Marston com essa Elizabeth Holloway e Oliver Byrne, era aquilo tudo que eles fazem, né? Eles fazem as coisas em segredo, eles fazem as coisas na moita, bem na oculta, e ó, só vão se saber de muitas coisas, muitos anos depois é que a gente vai ter a real, né? O que está acontecendo hoje, muitas vezes só vai ser revelado, ó, 30, 40 anos depois. A História Secreta, Mulher Maravilha. Olha só, para terminar aqui, o que o Art Spiegelman, autor do Mouse, ele escreveu aqui, ó. A pesquisa obsessivamente completa da autora Jill Lepore sobre a Mulher Maravilha, o retrato em 4 cores do movimento pelos direitos das mulheres, revela que a vida do criador do personagem, o Dr. William Moulton Marston, inventor do detector de mentiras, esquisitão sedutor, feminista ardoroso e secretamente polígamo, era muito mais cheia de nuances do que de qualquer super-herói de quadrinhos. Safo sofredora, frase que a Mulher Maravilha costumava fazer. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje eu falei um pouquinho desse livro aqui que tem umas 400 páginas de leitura, fora que as fotos, de todos os jeitos aqui, as fotografias, fora as capas, ó. As capas da Mulher Maravilha que depois veio mais para frente. Aqui tem uma seção de fotografias muito interessante da personagem. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje eu falei um pouquinho deste livro espetacular, A História Secreta da Mulher Maravilha. Valeu, gente. Obrigadão. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.